Salmos 20, verso 7. Amém? Salmos 27 diz assim: uns confiam em carros de guerra, outros confiam em nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso. Eles se prostram e caem, nós, porém, levantaremos e nos manteremos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, pela Tua presença. Obrigado pela Tua igreja gloriosa e vitoriosa na terra, na cidade de Pouso Alegre, em nome de Jesus. No Brasil e nas nações, a Tua igreja é poderosa e vitoriosa. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos o prazer, ó Deus, de estarmos em comunhão como igreja, estarmos em comunhão com a Tua presença, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, contra a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Eu tenho uma pergunta hoje para o teu coração: onde está a tua confiança? Eu gostaria que você respondesse: onde está a tua confiança? Não fique com medo de responder, não é pegadinha, não. Quer dizer, mais ou menos. Onde está a sua confiança? Em Deus? Onde está a sua confiança, Lu? Em Deus. João? Onde está a sua confiança, igreja? Alguém tem uma resposta diferente? A questão não está a resposta de vocês está certa. Só que o problema não está na resposta. Quem sabe diferenciar aonde que está o problema? Também. Na prática, sim. Eu quero ensinar algo para vocês hoje. Mas primeiro nós vamos para a palavra. Depois vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Abre agora em Provérbios 3. Provérbios 3, 5. A palavra do Senhor diz: confie no Senhor, de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e se afaste do mal. Tema ao Senhor e confie no Senhor de todo o teu coração. Queridos, a prática, a atitude, a minha vida, ela precisa
demonstrar que eu verdadeiramente confio no Senhor. Eu vou fazer mais algumas perguntas. Vir à igreja prova que eu confio no Senhor? Mais ou menos, mas bem para menos, mas vai, ajuda um pouquinho. Ter um linguajar evangélico ou cristão ajuda ou prova que eu confio no Senhor? Falar no final de alguma coisa, em nome de Jesus, aleluia, glória, epa, prova. Está amarrado, repreendido, cancelado, distorcido e jogado no lago de fogo, em nome de Jesus. Prova que eu estou confiando que Deus está me livrando de alguma coisa? Para muitos já se tornou um jargão. Para muitos já se tornou palavra vã. Isso é pecado. Usar o nome do Senhor em vão é pecado. Sim ou não? Eu já pequei dessa forma. Às vezes até, e eu já pedi perdão. A gente gosta do Flamengo, né? E aí, na hora do jogo ali, ou alguma situação, não, em nome de Jesus, vai ganhar hoje, Jesus amado. Quem não? Misericórdia. Ah lá, Flamengo não, mas pro Galo sim, sem vergonha. Pelo menos confessou. Mas está errado, está errado. Nós estamos errados diante de Deus de colocar o nome do Senhor diante de situações que não tem nada a ver com o Senhor. Quantas vezes a gente usa o nome do Senhor em vão? Por quê? Porque isso revela onde está a nossa confiança. Guarda essa palavra, onde está a nossa confiança. Isso é um perigo. Nós lemos aqui: confie no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios. Muitas vezes nós confiamos em nós mesmos, no nosso entendimento, na nossa sabedoria, na nossa inteligência. Tenho convicção de que estou diante de pessoas muito inteligentes aqui, e muitas vezes nós nos apoiamos nisso. Quantos anos você tem de profissão, Miranda? 28 anos. Então você, não, isso aqui eu domino, não. Chega um novato, rapaz, isso aí, né? Não é errado, é experiência. Isso ela ajuda, ela é importante. Salomão fala que é importante a experiência. Agora, o problema é nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que o apóstolo pegou e falou para mim: pega esses 10 anos que você tem de pastoreio e joga no lixo, que não vai servir para nada aqui. Mais ou menos, alguma coisa, não é possível, né? Não é possível, que tanta coisa que eu aprendi, foi Deus que me ensinou, foi coisa que eu experimentei, coisas extraordinárias em Deus, maravilhosas. Não é possível. E aí eu fiquei ali, né? Não é possível que não vai aproveitar nada. Sim, eu vivi coisas extraordinárias em Deus, tenho experiências, testemunhos fantásticos.
Quantas pessoas que eu ganhei para Jesus que hoje são pastores, famílias constituídas, pessoas, meu Deus, coisas extraordinárias. Nesses 10 anos em São José dos Campos, jogando baixo, quando eu contava, eu já tinha levado para o encontro mais de 920 pessoas, só eu, através do meu de evangelismo, trabalho ali de célula, coordenava 120 células, fazia célula a semana inteira, era uma loucura, trabalhava igual um maluco para Jesus, e não era por amor, fazia porque eu tinha convicção de que igual essa canção que a gente estava cantando aqui, cara, aquilo ali entra dentro de mim de uma forma, cara, que me pega por dentro, porque a minha alma buscava de diversas formas, era em bebida, era em droga, era em mulher, era em tudo. Eu nunca, no dia que eu encontrei com Jesus, cara, foi só Jesus, entenda, de milhões de coisas, pessoas, situações que eu busquei, lugares que eu fui, Jesus foi suficiente para suprir tudo que eu precisava. Eu me encontrei, existia um vazio em mim, foi preenchido, simplesmente porque eu encontrei Jesus, ou melhor, Ele me encontrou, Ele me deu a oportunidade de me arrepender, de me submeter a Ele, foi o suficiente, né? E a canção fala, minha alma buscava e nada me completava, todo vazio que havia em mim, minha vida foi transformada, simples assim, foi um encontro, todo mundo fala, cara, você foi naquele final de semana, nunca mais você voltou igual, minha família fala isso, e cara, eu fico assim, meu Deus, uma oportunidade que o Senhor me deu, e eu nunca mais fui o mesmo. Que maravilhoso isso. E aí, quando eu olho para tudo isso, eu fico, Senhor, será que eu consigo viver da mesma forma? Eu não consigo mais, eu só consigo ser mais intenso, só consigo buscar mais, só consigo me dedicar mais. Por quê? Porque eu sei que eu precisava, eu encontrei. E aí, retomando, quando eu cheguei aqui, o apóstolo falou isso, e eu achava que ainda ia usar alguma coisa, né? Porém, a primeira coisa que Deus fez, eu compartilhei esses dias aqui, Deus falou que eu era corrupto, orgulhoso, que eu tinha dificuldade de construir relacionamentos profundos. Já contei isso para vocês. E aí, mais adiante, a primeira coisa que aconteceu depois disso foi já para tratar o meu orgulho. Teve um batismo, e a Regiane falou, não, eu vou batizar, porque Deus falou comigo. Eu falei, não, eu tenho convicção do meu batismo, foi naquele final de semana lá, Deus me transformou, eu decidi, e não tem necessidade de eu batizar de novo. Ela, tá bom, o Espírito Santo vai falar com você. Foi filha da mãe, quando ela fala assim, eu tô lascado. E aí, passa dia, passa semana, chega no dia, no domingão, vão todo mundo batizar. E aí o Espírito Santo pegou e falou, vai, seu orgulhoso, não vai batizar não? Porque você tem orgulho, que você tem convicção do seu batismo? Quebra esse orgulhoso. Mesmo que você tenha convicção do seu batismo, desce as águas de novo para poder quebrar e começar tudo de novo. Sabe quando você sai pisando duro assim? Nem fala, mas só a pisada dura você já sabe que você se rendeu. Regiane, vou batizar também. Eu não falei? Não falei? Falei, como todo marido está acostumado de falar, você está certa.
Quem não? Cadê os maridos que já falaram isso? Você está certa. Vai eu descer as águas. Querido, em diante de milhões de outras coisas, até o dia que eu confessei, eu falei: Senhor, eu entendi. Sim, eu preciso jogar fora, jogar na lata do lixo, como meu apóstolo falou, todos esses 10 anos que eu aprendi, porque não vai servir de nada para quê? Humildade. O Senhor me levou para esse lugar de arrependimento, quebrantamento, e eu entendi. A partir do momento que eu entendi isso, sabe o que aconteceu? Sabe os 10 anos que eu joguei no lixo? Eu peguei e joguei. Deus foi lá e pegou e falou: não, pode usar isso aqui é bom para você. Aí Deus vai lá e pega: não, isso aqui também vai servir. Lembra daquilo lá que você aprendeu? Toma, coloca em prática aqui que vai dar certo. Puxa vida, se eu quisesse me apoiar no meu próprio entendimento, ser sábio aos meus próprios olhos, não, eu sei, eu já sei. Cuidado, viu, adolescentes? Já sei, eu não sou mais criança. A gente adulto também fala isso, fica tranquilo. Já erramos muito por falar isso, por achar. Então vocês estão num caminho ainda que vocês precisam aprender a ouvir. A gente apanha algumas coisas até hoje, porque a gente não ouviu os nossos pais lá atrás dizer, não é? Então por isso que a gente tem que ser firme com vocês alguma coisa, para que vocês não errem como nós erramos. Entenderam? Então eu peguei, me submeti. Hoje o Senhor por diversas vezes pega, isso aqui. Quando você decide confiar no Senhor, se submeter na oração que eu fiz aqui a Deus, e enquanto eu fiquei, nem tanto, né? O apóstolo está sendo radical. Enquanto eu não peguei, e não é porque é o apóstolo, eu preciso falar algo aqui em nome de Jesus, com autoridade para vocês. O que Deus usou o Auro para fazer aqui hoje, se fosse o apóstolo, tinha um monte de gente sapateando aqui. É porque é o pedreirinho lá de Passo, lá. Cuidado. Não estou falando porque é ele não, qualquer um que Deus está usando aqui. Cuidado. E não é pedreiro não, ele fala que ele é construtor de sonhos. Não é isso? É outro nível. Cuidado. Aprendi com ele essa aí. Um monte de construtor de sonhos aqui, Genildo, Wallace, quem mais? O Jean dá o Jean é mil utilidade, velho. O Jean, falar para você, até motorista de ônibus. Nós estamos orando aí para Deus mandar um ônibus para a igreja. Nós já temos motorista já. Vai levar nós para as missões aí. Queridos, a palavra é o fundamento. Hoje aconteceu várias coisas proféticas aqui. Todo o fundamento que nós temos é a palavra, sim ou não? E Deus usou a Fabiana hoje. Ela parecia que queria enfiar a Bíblia dentro da gente hoje, dançando ali. Quem percebeu isso? É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Não se apoie no seu próprio entendimento. É a palavra. O fundamento é a palavra. Amém? Então, queridos, muitas vezes nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, em outras pessoas, até mesmo em pessoas, pastores, apóstolos ou homens de Deus,
dinheiro, bens materiais. Você sabia que tem pessoas que se apoiam em bens materiais sem ter? Tem pessoas que não têm nada e elas ficam desesperadas para ter. Então o apoio dela, ela acha que ela só vai viver o melhor que ela tem de Deus nessa terra quando ela tiver algo, quando ela alcançar, quando ela conquistar. E a pessoa acha que enquanto ela não tiver aquilo, não tem nada de Deus acontecendo, e não é assim. E muitas vezes ela está apoiada porque ela quer aquilo ali como uma segurança, como um apoio, e Deus não quer isso de nós. A nossa segurança é o Senhor, nossa confiança precisa estar 100% nele, entendeu? Você precisa acreditar no que Deus quer fazer na sua vida. O Senhor vai expandir sua mente, para você parar de pensar pequeno. Deus vai te dar uma casa de excelência que você merece. Mas você precisa enxergar isso. Enquanto você não vê, você ficar vendo só o pequenininho, só, não dou conta, não, isso aqui não é para mim, é muito grande, não consigo pagar. Se apoiando no seu próprio entendimento. Não, isso aí não é para mim. Ainda tem pessoas que podem tem condição melhor. Está se apoiando no seu próprio entendimento. Está se apoiando. A sua confiança está em quem? Você está diante do mar. Para trás é só exército inimigo. Só tem um lugar para você ir. É clamar ao Senhor. Aí ele vai falar: por que clamas a mim, Daiane? Marcha, entra na água, põe o pé, o mar vai se abrir. Se você não pôr o pé, o mar não vai se abrir, porque você ainda está se apoiando no seu próprio entendimento, se apoiando ainda naquela mentalidade miserável lá de trás. O Senhor hoje está pegando todas as suas sementes, todas as suas ofertas, e Ele está trazendo hoje a terra, trazendo a terra hoje. Você vai colher cada semente que você plantou. Eu falo isso com muito temor diante do Senhor. São todas. Vocês estão plantando uma semente onde vocês estão morando hoje. Vocês não estão morando num lugar somente para poder estar perto da igreja. Vocês estão semeando. E essa semente hoje está vindo à terra. Nós, como igreja, chamamos a existência hoje em nome de Jesus. Abra-se o entendimento, a mentalidade, o nível de confiança e dependência do Senhor, para que vocês coloquem o pé e vejam o mar se abrir, em nome de Jesus. Confiamos em planos, estratégias, projetos. Não é errado planejar. Nós fazemos nossos planos, que é importante, mas precisamos depender da palavra certa, da última palavra que vem do Senhor. Senhor, eu estou com tudo isso aqui planejado, projetado. O que o Senhor quer que eu faça? Pega tudo e joga no lixo, que eu não vou usar nada disso. Não quero fazer nada em cima disso que você projetou. Eu tenho algo melhor para você. Você está disposto a obedecer? A submeter a uma direção como essa?
Eu sei, não é fácil não. Eu acho que eu também dava envergada uma hora dessa. Mas a gente precisa acessar esse lugar. Onde está sua confiança? Aonde está a tua confiança? Homem, mulher, onde está a tua confiança, filho? O Espírito Santo vai falar com você hoje. Abre agora em Mateus, capítulo 16. Verso 13. Indo Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei o reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso de modo nenhum lhe acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você para mim é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Cuidado. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Mais adiante em João, capítulo 4, Jesus também repreende uma mulher para ensiná-la em quem ela deveria confiar, neste caso específico, a sua adoração.
João capítulo 4, verso 19. A mulher então lhe disse: agora eu sei, Senhor, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais o adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde iremos, onde se deve adorar. Jesus, porém, respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Amém? Queridos, entenda algo. A palavra nos leva a crer e a confiar, a ter o nosso nível de confiança total no Senhor. E nós precisamos acessar esse lugar. Confiar não é falar que confia ou acredita. Confiar é acessar um lugar de dependência total de Deus ou em Deus. Você pega, os pais aqui sabem o que é isso. Você coloca qualquer criancinha aqui em cima e você fala para ela: pula. O que ela faz? Só abre os bracinhos e vem, não é? Agora imagina só, eu falo para o Ricardo: sobe aqui, Ricardo. Pula. Você acha que ele pula? Nem eu seguro. Ó, corre ele, corre eu. A Lu já esculachou já. Aí não, Lu. Por quê? Por que nós adultos temos dificuldade de confiar quando o pai chama? Isso é fé. O pai fala: põe o pé, Yasmin, mas não tem chão. Põe o pé, Yasmin. Entra na faculdade de medicina, Yasmin. Mas como é que eu vou pagar? Tem um manto com os médicos nessa igreja aqui, ó. Gabi, Yasmin, Lu, Pedro. Cadê o outro? João, cadê o Pedro? Pedro não veio hoje. Aqui, ó. Doutor, pastor Pedro. É um manto, e vai vir mais em nome de Jesus. Amém? Deus tem um manto. Quando Deus fala para você ir, é porque Ele já sabe. Entendeu, Daiane? É para você ir. Só confiar. É só depender, é só se posicionar. Mas não é somente falar, é um posicionamento, é uma atitude, é uma prática, é uma vida. Aos seus próprios olhos, você dá conta de pagar? Tudo isso? É loucura. Nós precisamos confiar. E aí vem, quais são as práticas de confiança? Que lógico, tem que ter as práticas da confiança. Eu preciso me apoiar onde? Na palavra. Eu preciso me apoiar em Filipenses capítulo 4. Deixa eu achar o versículo aqui.
Filipenses 4:5. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. O que é ações de graças? Atitudes de gratidão. Atitude não é só falar. Atitude de gratidão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Você sabe um nível de confiança? Você sabe, tem pessoas que falam assim: nossa, Michel com a Regiane é uma paz. Obrigado por enxergar o nosso nível de confiança. Nível de confiança. O céu está desabando, a tempestade está caindo, a casa está enchendo. Encheu nossa casa de água essa chuvona aí. O ralo não deu vazão, rapaz. Quando eu fui pisar no chão, falei: o que é isso? Fui olhar lá fora, uma piscina. Falei: Richard, vem cá. Pega eu e o Richard o balde e joga para fora. Mas numa tranquilidade, numa paz. Pronto, seca, está tudo bem. A Regiane deu até a glória. Pronto, não vou nem precisar lavar a casa amanhã, está tudo arrumado. Falei: olha aí, paz. O povo lá no grupo: e aí, vocês estão precisando de ajuda? Não, está tudo certo, tudo em paz. No grupo do condomínio, está tudo em paz, fique em paz. Paz é uma das atitudes de quem confia. Você precisa estar em paz. O pau está quebrando, o céu está desabando, está tudo dando errado. Vai passar. Já diz ditado: até a uva. Péssima essa, né? Você pensou isso, Juliano? Pode falar. Essa é velha, mas é verdade. Tudo passa. Pode estar o pau quebrando agora, daqui a pouco está tudo resolvido. Eu lembro, querido, uma vez o apóstolo estava descansando, tirou uns dias para descansar e falou: meu filho, se alguém me chamar, se precisar de alguma coisa, eu estou deixando o celular no apartamento e vou para a praia, não estou sem acesso. Beleza. E nisso a pastora Sandra, esposa do pastor Marcelo, me liga desesperado: estou tentando falar com o apóstolo, não sei o que acontece, consigo falar com ele, o Marcelo teve não sei quantos AVC, está morrendo, blá, 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 e eu tentando ligar em nada. Resumindo, o homem foi para o hospital, foi cuidado, bem tratado. Quando foi 7 horas da noite, o apóstolo falou: ei, meu filho, o que aconteceu? Eu vi que tinha umas ligações suas aqui. Tudo resolvido, paizão. Imagina se ele tivesse com o celular na mão. Ele ia estar lá na praia descansando, já ia ficar desesperado, já ia ficar tudo doido. E agora? O homem vai morrer. Não deu nada. Precisamos confiar em simples. Nós nos submetemos a homens, a Deus e a homens, mas a nossa confiança é somente em Deus. Precisa estar fundamentada sempre no Senhor. E agora, para finalizar, eu quero ler um texto com vocês. Onde está esse texto, Jesus? Que o Espírito Santo me deu esse texto agora, que é a cereja do bolo.
João 6, 68 e 69. Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde está a sua confiança? João 6, 68. Você nem sabia que existia 68, né? Mas tem. João 6, 68 e 69 diz assim. Vamos ler o 66, por favor. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iremos nós? Deixa eu corrigir minha pergunta então. Em quem está a sua confiança? Está vendo que uma coisa tão simples, nos perdemos do Senhor? Muitas pessoas estão se apoiando em Jesus como um lugar, uma pessoa, algo, e não é onde, é quem, é uma pessoa. É um Deus vivo. Ele respondeu: para quem iremos nós? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Em quem está a sua confiança? Então, agora que você sabe em quem precisa estar a sua confiança, você precisa correr para Ele. Você precisa se fundamentar nele. Olha o que ele diz no 71. Então Jesus lhe disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Querido, Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabe onde está a nossa confiança. Jesus sabe se nós estamos negociando com lugares, com coisas ou pessoas. O que revela o nosso nível de confiança, querido? É a nossa lealdade ao Senhor em tudo. Tem como você ser 99% leal ao seu marido ou sua esposa? Não, eu dou, é uma puladinha de 1% de puladinha de galho só. Você aceitaria? E por que o Senhor tem que aceitar? Não, eu só não cumpro essa parte aqui. Jovem rico. Talvez a sua riqueza está no seu conhecimento, na sua sabedoria, no seu achismo, na sua confiança de achar que não cumprir essa parte, você está guardado do mesmo jeito, está tudo certo, está tudo bem, está tudo lindo. Igreja, não dá para caminharmos mais, tropeçarmos mais nessas coisas. É sério. O Evangelho é sério, a vida de Jesus é séria. Toda essa construção que
que ela já vem há mais de 8.000 anos, nesse tempo de Adão para cá. Não vou nem falar no pré-adâmico, que eu confundo, eu bugo o teu cérebro. E o que está escrito aqui é de Adão, de Adão não, de Adão para cá, da criação para cá. Que antes tem muita coisa ainda, que não dá para entrar aqui agora. Só disso aqui, é muito tempo que vem construído aquilo que o Senhor tem para os seus filhos, e nós somos filhos. E temos um Pai que quer que a gente viva a sua plenitude, mas para isso nós precisamos estar com a nossa confiança totalmente nele, na pessoa de Cristo, nosso Senhor. A nossa confiança precisa estar nele. E as nossas práticas precisam condizer com tudo que fazemos, com tudo que somos. Nós precisamos condizer com essa prática de filhos, de discípulos. Pedro achou que, como já um monte de gente estava abandonando o ministério de Jesus, Pedro falou: Senhor, mas o Senhor está sendo muito duro, as pessoas estão indo embora. Jesus falou para Pedro: Pedro, vai embora você também. Vocês também não querem ir embora não? Vai junto com o povo. Ele não é bobo, falou: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Ele não falou para onde iremos. Esse pastor está sendo muito duro, essa igreja, para onde eu vou, porque eu só me encaixo nessa igreja. Talvez até tenha igreja que você vai poder se encaixar bem, às vezes não é isso. A questão é que você precisa ir para outra igreja com essa mentalidade, que você precisa buscar alguém e não o lugar. Aí quando você chegar lá, nesse lugar, com essa mentalidade, com a confiança no Senhor, talvez você vai ser uma bênção lá. Talvez você vai viver todo o propósito do Senhor lá, ou aqui. Mas você precisa entender que a sua confiança precisa estar no Senhor, na pessoa de Jesus, naquele que morreu e se entregou por mim e por você, naquele, querido, que é o único que pode transformar a vida de um ser humano, é o único que pode tirar do lamaçal, do lago de enxofre sujo, e transportar ele para o reino do Filho do seu amor. É o único que transforma, que dá a segurança, a confiança que nós precisamos, mas é impossível. Jesus falou: vocês precisam ser como criança para poder herdar o reino dos céus. O que ele está falando? Para ter essa confiança, vocês vão precisar ser como criança. Aí bugou Nicodemos, ele fala: como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe já sendo velho? Como que eu vou ser uma criança? Como que eu vou voltar a ser como essa criança? Dependência total, igreja. Confiar e depender totalmente. Pare de se apoiar no seu próprio entendimento, fazer as coisas do seu jeito. Quando eu não ouço o Espírito Santo, pelo menos eu procuro ouvir a Regiane. Tem hora que eu não ouço os dois, eu me lasco todo. Também sou falho igual você. Tem hora que eu sou cabeçudo, quero fazer do meu jeito e toma, distraído, independente, não quis me ouvir, não quis ouvir a tua mulher, agora
Quantas vezes? Quem aqui além de mim? Vamos nos arrepender hoje? Vamos sair desse lugar de independentes e acessar um lugar de dependentes hoje? Amém? Querido, é um desafio que o Senhor está nos dando aqui hoje, que vai revelar o nível de dependência que nós queremos, de amor que nós queremos ter em Deus. Agora, não adianta depois que acontecer, que o tempo passar, e você vê as coisas acontecendo para uns e não acontecer para você, e você achar que Deus está fazendo porque o fulano é preferido, é predileto, é tratado com diferença. Não, é porque ele acessou esse lugar, é porque ela acessou esse lugar. Então, enquanto nós não nos arrependermos de verdade, não buscar de todo o nosso coração acessar esse lugar, queridos, nós vamos ficar sofrendo, padecendo. E sabe o que vai revelar tudo isso? Se realmente nós estamos acessando esse lugar ou não. Quem sabe? O que revela que uma árvore está sendo bem cuidada, tratada, enraizada? Os frutos. Como estão os seus frutos? Como que você vai querer que fiquem os seus frutos? Por que Jesus cita Judas aqui? Não é somente porque Judas traiu. É porque Judas, ele tinha aquela mentalidade falsa de que tinha que se atentar para cuidar dos pobres. Que lindo! Judas se escondia atrás daquela mentalidade de que não precisava ser tão radical assim, tem que olhar para os pobres, coitados, ajudar eles. Jesus, estou de olho em você, amigão, estou de olho nessa sua caridade, Judas. Judas era muito caridoso com os pobres, com os necessitados. Não que Jesus não se importasse, mas Jesus foi bem enfático. Jesus falou: Judas, os pobres sempre estarão lá. Jesus estava falando: eu estou entendendo a sua intenção, Judas. Quando Jesus fazia pelos pobres e por muitos outros, Jesus fazia coisas extraordinárias. Ele falava: não conta para ninguém. Como não, Jesus? Eu era pobre, miserável, vivia pedindo esmola, cego. Agora eu não posso contar para ninguém. Eu era coxo, 30 e tantos anos, sem poder nem me atirar nas águas quando o anjo vinha. Como é que eu não vou mostrar para todo mundo que eu levantei o meu leito e estou andando? Quando Jesus faz, ele não fica mostrando. Que nós possamos acessar esse lugar de arrependimento hoje. Quero convidar você a se colocar de pé e fechar seus olhos. Algumas canções até nos induzem de forma errada. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de... Não é para onde, é para quem? Onde está a sua confiança? Não é onde, é em quem. Não tem problema, quando você ouvir, você vai saber direcionar. Quer um exemplo?
Quer um exemplo? A palavra Deus, ela não direciona, no original dessa palavra, ela não direciona uma pessoa. A palavra Deus é uma palavra no original que é vaga. Ela direciona para ninguém. É uma palavra vaga. Para isso, nós temos o fundamento na palavra, para que a gente saiba quem é o nosso Deus. Porque se um espírita, um macumbeiro, um umbandista, enfim, qualquer religião, um budista, um hinduísta, um muçulmano, qualquer religião, se ele lê essas escrituras, ele vai falar: oh, Deus é o mesmo. Quem já ouviu isso? Deus é o mesmo, Deus está em todo lugar. Aí você, é verdade, amém. Você precisa entender a palavra. João diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era, de quem que João estava falando? Jesus. Ele é a luz que ilumina todo homem. Ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas a todos os que creram, aos que receberam em seu coração, a estes foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, do qual não vieram nascidos nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem ou da mulher, mas eram nascidos de Deus. Coloca João 1,14. Aí João começa a revelar coisas mais profundas acerca de Jesus. E o verbo, o que é o verbo? E disse Deus, o que Deus fez? Usou quem já ouviu aquele ditado? Rasga o verbo, é isso. Disse, fale, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E o verbo se fez carne, a palavra, lá do início, lá do princípio de tudo, ele se faz carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Próximo. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Próximo. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude de graça, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de quem? Esse é o nosso Deus. Então, quando eu leio Deus, eu não consigo separar de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é nele que está a nossa confiança. Então não é onde, é em quem? Em Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Está claro isso para você? Feche seus olhos e seja ministrado agora pelo Espírito Santo de Deus, e se arrependa, se de alguma forma, como eu, um dia você não confiou, não dependeu. Feche seus olhos, agora é você e o próprio Jesus, é você e Ele. Não é o lugar, mas eu sinto algo nessa igreja. Não se trata daqui, é quem está aqui. Pergunto a Deus onde
Então eu me lembro de suas palavras, seja no monte ou no vale, encontrarei o teu zelo e o teu cuidado, sempre são a me guardar. Onde está minha confiança? Em que encontro esperança? Nas mãos daquele que me cerca, está em ti, somente em ti. Se arrependa. Peça perdão pelas vezes que você não confiou, que você não dependeu, que você não ouviu a Deus, nem a sua esposa, nem o seu marido. Se submeta verdadeiramente a Deus e a homens. Peça perdão ao Senhor às vezes que você não teve essas práticas, que você não dependeu da palavra, que você não dependeu da oração. Onde está minha confiança? Agora que você já se arrependeu, independente das circunstâncias, do cenário que você está vivendo hoje, levante as suas mãos e comece a profetizar. A minha alma cantará, independente do que eu estiver vivendo, independente se eu já estou vivendo o melhor de Deus ou não. Declare e profetiza agora em nome de Jesus. Ah, querido, só confia. Talvez você não entenda, mas você precisa confiar. Declare e profetiza. Confia.
Quem confia tem paz, canta, celebra, se alegra. Aleluia! Levante suas mãos. Declare comigo assim: Senhor, eu confio em Ti. Me leva a níveis mais profundos, para que eu possa acessar esse lugar de dependência, de confiança em Ti, Jesus. Não é o lugar, não é onde está a minha confiança, mas em quem está minha confiança, minha expectativa, minhas intenções. Eu quero, Jesus, estar todos os dias nesse lugar, ser reconhecido como um filho que confia, que depende 100% do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.